Voltei e eu tô decidida a aproveitar a flexibilidade da minha vida de autônoma esse ano. Porque quando a gente não é autônomo, a gente tem essa ideia, né, de que eu vou conseguir controlar mais meu tempo se eu fosse autônomo, eu vou conseguir trabalhar até menos, me dedicar àquele projeto que eu tenho vontade, aproveitar mais a vida. E aí chega na hora, você não consegue estabelecer um limite entre quando termina o seu trabalho e quando começa a sua vida pessoal, que foi o que aconteceu comigo. Desde que eu saí do CLT, do meio para o fim do ano passado, eu não parei em nenhum momento para entender como ia ser essa nova vida. E acabei fechando 2 trabalhos em sequência, o que foi muito bom, eu fiquei muito feliz, mas também me vi muito ansiosa, trabalhando muito mais do que eu gostaria, não me dando momentos de pausa durante o dia. Então chegava no fim do dia e eu nem me sentia realizada, assim, eu ficava, poxa, esse não foi um dia bom. E foi aí que eu decidi que eu precisava parar um momento e estruturar uma rotina para mim autônoma que seja realista. Porque ano passado eu até cheguei a construir uma rotina para mim, mas eu ainda era CLT, mas eu me entuchei de coisas para fazer e não consegui realizar metade. Outra coisa que eu já comecei fazendo errado nessa nova rotina foram, na verdade, 2 coisas. Uma é que eu falei para minha psicóloga de, eu quero uma rotina porque ela vai me trazer calma. E assim, na verdade, por que que isso não é bom? Porque se eu fico ansiosa dentro dessa rotina, isso ia acabar me desestimulando a continuar. Porque a calma, ela até pode vir, mas é uma consequência dessa disciplina, dessa organização. E eu tenho que ver mais a rotina como um norte, para evitar que eu procrastine, porque ela vai me fazer sentir que eu estou fazendo as coisas que eu preciso fazer, e vai até ajudar na minha autoestima, porque eu vou me ver realizando aquilo, eu vou mandar uma mensagem para o meu cérebro de tipo, Mona, você consegue. Então é mais nesse sentido que eu quero ver essa nova estrutura de rotina. O meu outro ponto que eu coloquei aqui como um erro, mas até pensando bem, isso me ajudou nesse processo, foi começar a buscar muitos vídeos sobre como fazer a rotina perfeita, como criar uma rotina que funcione. E nesses vídeos tinham muitos processos, muitas etapas até chegar nessa estrutura, de você ver a rotina como esse grande projeto, um planejamento anual, que pode funcionar para algumas pessoas, mas isso acabou me desanimando. Então eu pensei, cara, não dificulta esse momento para você. Mas eu consegui tirar desses vídeos 5 pontos assim que eu considerei muito importantes mesmo, para que eu me atesse a uma rotina que fosse realista, pé no chão, para eu conseguir realmente realizar isso. Eu vou compartilhar com você esses pontos, caso você queira fazer também, e vou mostrar como que ficou a minha estrutura de rotina. Mas antes disso, uma coisa que eu precisei entender foi que a rotina de CLT é diferente da minha rotina de autônoma de agora. Porque a minha rotina de CLT, ela poderia ser fixa, tanto que eu agendei ela no meu Google Agenda e todos os dias da semana eram a mesma coisa. Tinha lá o blocão de horas que eu tinha que cumprir no meu trabalho, eu tinha um momento da hora de almoço que era necessário tirar, e eu poderia ter encaixado um momento de estudo aqui, um momento de exercício ali, e fixar isso. Já a minha rotina de autônoma, ela vai depender da quantidade de trabalhos que eu tenho no momento. Então eu preciso revisar ela diária e semanalmente para ir adaptando. Se entrar alguma coisa amanhã, eu vou precisar encaixar isso. Então ela é bem flexível. Então vamos lá, os 5 pontos não são complexos e é bem rapidinho de fazer. O primeiro foi algo mais assim, conceito, eu me entender como uma empresa, mas no sentido assim, de me ver como uma importante, como uma pessoa que precisa de uma estrutura para realizar os meus processos de trabalho que eu preciso fazer. Agora, já o segundo ponto foi mapear as minhas atividades recorrentes. Então, eu vou tomar café da manhã às 8 da manhã, isso vai acontecer. Eu tenho os meus 2 momentos de passeio com o Dom, o meu cachorro, que é 7h30 da manhã e 5 horas da tarde. Isso vai acontecer
e isso vai ficar fixo dentro dessa rotina. E aí já vamos abrir aqui como que ficou essa estrutura, para você já ir enxergando isso. Eu não sei mexer muito no Notion, mas eu fiz no Notion. Eu usava ele no meu trabalho, mas era só mover card. Então eu baixei um template pronto e só ajustei. Vou mostrar aqui na descrição. Então a minha rotina, eu só coloquei de segunda a sexta para deixar o fim de semana livre. E esses bloquinhos pretos, eles são as atividades fixas, as atividades recorrentes. Então acordar, aí dentro do ritual matinal eu coloquei algumas coisas que eu quero passar a fazer, que faz parte do autocuidado, né? Cuidar da pele, passar hidratante, protetor solar. E vocês conseguem ver dentro disso que eu tô falando, que eu taguei cada bloquinho separando em momentos da minha vida, em áreas da minha vida, para eu enxergar em que aquilo está contribuindo comigo, no autocuidado, em lazer, em energia e saúde, os exercícios, por exemplo, ou meu trabalho e carreira. Eu achei legal fazer, mas você não precisa. E agora os bloquinhos coloridos são esses blocos flexíveis onde a gente vai entrar agora, que são as minhas metas e sonhos. Você vai identificar as suas metas e sonhos para o ano. Tem gente que não gosta muito disso de meta, né? E acaba botando um outro nome que no fim, para mim, significa a mesma coisa, mas eu até entendo, porque se você fala, a minha meta esse ano é tal, e só joga para o universo, ela vai ficar muito distante, provavelmente você não vai conseguir realizar e vai se sentir frustrado. Por isso é importante o ponto 4, que foi colocar pílulas desses meus sonhos na minha rotina, que são esses bloquinhos coloridos aí, porque eu separei em o que eu quero, como que eu posso chegar nessa meta. E na verdade eu já vou sentir que eu tô fazendo ela, eu não preciso chegar nela para me sentir realizada, né? Então, eu tenho uma meta de desenvolver melhor o meu inglês esse ano. Então eu vou colocar momentos de estudo de inglês em algum dia da minha semana. Ou, eu quero ler mais esse ano, que foi uma das minhas metas também. Então eu vou colocar momentos de leitura dentro da minha rotina, que está aqui dentro do ritual noturno que eu coloquei. Como eu falei, isso é muito importante para você já sentir que você está realizando a sua meta, o seu objetivo, e não algo que está muito distante de ser realizado, sabe? E também o quinto ponto é identificar dependências. Por que eu achei esse ponto importante? Porque foi algo que eu vi que eu pequei na estrutura que eu construía no passado, quando eu tinha a rotina CLT, que é quando uma tarefa precisa da outra para existir. Eu tinha 2 horas de almoço e eu coloquei que nessas 2 horas eu ia almoçar e ir para academia. Mas eu não considerei que para eu almoçar eu precisaria ter feito comida na noite passada, ter a comida pronta. Então, se eu não tinha, o que aconteceu muito, eu tinha que usar essa hora que eu tinha separado para academia para fazer o almoço e almoçar. Então, esse momento do dia de me dedicar para o meu corpo, para a minha saúde, eu não tive. Então, por isso que é importante a gente entender quando uma tarefa precisa da outra para acontecer, porque aí a gente consegue já se preparar para que aquilo aconteça mesmo, ou até para repensar ela, ou mudar, adaptar, porque, poxa, eu coloquei que isso precisa disso, mas é inviável que eu faça, então, vamos repensar ela aí. Depois que eu tive isso tudo mapeado, eu separei em blocos dentro da minha rotina, que aí vamos entrar nesses bloquinhos coloridos. Eu tenho 3 blocos, que são os marrons, que é de criação, o rosa, que é de estudo, e o roxinho, criação de conteúdo. Isso tudo são pílulas dos meus sonhos e metas que estão aqui dentro da minha rotina, como eu falei. Então, dentro do bloco de criação, ele pode ser, quando eu estou com um projeto ativo, me dedicar para a criação daquele projeto, ou para trabalhar em peças de divulgação de um projeto que eu quero divulgar. O rosa, para estudo. Na terça-feira eu coloquei um estudo de inglês, mas outro dia ele pode ser um estudo de algum tema de design que eu queira me aprofundar, ou estudo de desenho, que é algo que eu quero esse ano desenvolver melhor o meu traço.
E para criação de conteúdo, um dia ele pode ser gravação, outro dia edição, outro dia estruturar um roteiro de um tema que eu pensei. Então isso eu vou adaptando conforme eu vejo as prioridades da semana. Então, como eu falei, eu preciso revisar diária e semanalmente. Isso daqui vai mudar, vai acabar mudando, porque depende da quantidade de projetos que eu tiver no momento. Eu também coloquei aqui mini metas diárias para mim. Você não precisa fazer, mas eu achei legal porque, por exemplo, eu coloquei não entrar no Twitter. Isso era uma coisa que eu perdia muito tempo quando eu ainda não tinha essa estrutura, de ficar muito tempo ali no Twitter, às vezes eu nem lembrava do que eu vi, então eu só quero entrar agora no Twitter se eu tiver algum projeto para publicar. Também botei beber 4 copos de água no dia. Pode parecer pouco para você que bebe muito, mas eu quase não bebo, então para mim é algo que eu consigo realizar, sabe? E tá, agora que eu tenho essa rotina, como que eu me mantenho nela? Como que eu mantenho ela, né? Eu percebi que eu preciso, assim como quando eu estava na empresa, revisar sempre o que eu preciso fazer. Eu vou sentar e eu vou olhar lá o que eu preciso fazer hoje. Mas só de ter estruturado isso, de, por exemplo, eu tenho agora das 9 a meio-dia eu vou fazer a gravação. Isso já me estimula a realmente fazer, porque para mim é igual fazer comida. Se eu tiver que parar e ainda pensar no que eu vou fazer, eu vou perder muito tempo nisso. E era assim que eu acabava ficando muito tempo no Twitter. E eu também não quero ver essa rotina como mais uma coisa para me pressionar ou para me punir, de você não fez. É mais uma coisa que eu quero analisar as tarefas, se elas estão sendo realistas ou não, e adaptar. Chega na terça, eu olho de segunda, poxa, eu coloquei um monte de coisa para mim, eu coloquei que eu vou estudar 2 horas de inglês e depois eu vou estudar desenho. Isso é irrealista para mim, pelo menos, porque eu já ia estar com a cabeça consumida de um estudo e entrar em outro estudo, provavelmente eu não iria realizar. Então eu já vou adaptar a terça, vou adaptar os outros dias e ir adaptando conforme as coisas vão acontecendo, os projetos vão chegando. E é isso, eu acredito que eu consegui construir uma estrutura de rotina que é realista com a minha realidade e que eu vou conseguir fazer funcionar, porque como vocês viram, eu nem coloquei muitas coisas para mim durante o dia. Parece muito porque tem muitos bloquinhos pretos, mas é porque eu separei, é acordar, né, café da manhã, passeio do Dom, mas os blocos que são flexíveis, eles não são muitos, pelo contrário, eles são poucos, mas são blocos grandes de tempo para que eu consiga realizar realmente aquela tarefa. Então, se você curtiu, se eu tiver te ajudado de alguma forma, se você tem alguma dica diferente também, comenta aqui pra gente ir conversando e eu vou atualizando aqui vocês de como que vai estar sendo essa nova rotina. Tchau!